porque o artigo 26 da Lei de Desapropriação, ela diz que a avaliação tem que ser contemporânea, a indenização tem que ser contemporânea à avaliação. Então, assim, no momento da avaliação. Sim. Saudações a todos, eu sou a Claudete Vata, sejam muito bem-vindos a um podcast especial que nós vamos falar de assuntos super interessantes. Eu não sei se você já ouviu falar, mas um dia você vai ouvir, tá? Se não acontecer com você, vai acontecer com alguém que você conhece. Desapropriação e servidão. E comigo hoje, Dr. Ricardo Jamal Cury, vou apresentar bem bonitinho, mas é meu grande amigo Ricardo, formado em Santos, trabalha no escritório Margarido Advocacia desde 2005 e passou a ser sócio em 2013. Especialista em ações de desapropriações, tendo inclusive defendido no tribunal a súmula 28, que rege as avaliações provisórias antes da emissão na posse. Ricardo, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E esse assunto é um assunto encantador, né? Que nós dois ficamos conversando dias, se deixar, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você novamente. Esse assunto é bastante polêmico, inclusive, né? Então, nós do escritório que atuamos muito nessa área, a gente acabou que nos especializando e por conta dessa súmula que nós tivemos no tribunal. Existia muita controvérsia em relação à questão da desapropriação, porque antigamente, antes da expedição dessa súmula, o ente expropriante, o município, o estado, a União, pelo menos aqui no Paraná, para que tivesse a emissão provisória na posse do imóvel, bastava que ele fizesse uma avaliação do imóvel, apresentava esse valor para a pessoa, do proprietário do imóvel, e caso essa pessoa não concordasse com o valor que foi oferecido, ele ajuizava a ação de desapropriação, juntava o laudo com a avaliação unilateral, né, porque foi a própria prefeitura, o estado que fez. Depositava o valor? Depositava o valor. Esse que ele mesmo... Que ele mesmo falou que valia, uhum. ele mesmo que avaliou. E, imediatamente, o juiz concedia emissão provisória na posse para ele. E isso era como é que eu posso dizer? É uma injustiça, na verdade, porque a nossa Constituição Federal, ela prevê que, em caso de desapropriação, a indenização tem que ser prévia. E prévia é antes. A prévia não é depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. E, infelizmente, muitos proprietários de imóveis aceitavam o acordo com valor muito abaixo porque eram ameaçados. Olha, se você não aceitar esse valor, eu vou entrar com a sua desapropriação. E ele já sabia que demoraria 10, 15, 20 anos para receber, e ainda mais com o precatório. Hoje, o precatório estadual demora 20 anos para pagar, né? Então, por conta de uma ação aqui de Maringá mesmo, de uma rua, nós suscitamos no Tribunal de Justiça um incidente de uniformização jurisprudencial, porque são duas câmaras no tribunal que entendiam de maneira diversa. Uns diziam que não precisava da avaliação judicial provisória e a outra câmara dizia que sim. Então eu falei, olha, vocês têm que firmar um entendimento em relação à matéria, não pode cada um decidir de uma forma. Então por isso foi suscitado o incidente. Ele foi acolhido, foi levado para a sessão civil, 19 desembargadores do tribunal. Você foi defender oral? Fui defender oralmente essa tese. Uhum. Era o segundo desembargador mais velho de cada Câmara que compôs a sessão civil. Foi dia, se eu não me falha a memória, 14 de fevereiro de 2011. E eu suscitei isso lá. Eu justifiquei dizendo que a Constituição previa, ela entendia como prévia indenização, ou seja, tinha que ser antes, e que o valor que a pessoa recebesse daquela indenização... Tem valor de mercado. De mercado, porque o artigo 26 da Lei de Desapropriação, ela diz que a avaliação tem que ser contemporânea, a indenização tem que ser contemporânea à avaliação. Então, assim, no momento da avaliação. Sim. Aí eu disse que a pessoa tem que receber um valor capaz de comprar um imóvel com valor... com as mesmas características, na mesma localidade, no mesmo lugar, próximo, né? Então, ela tinha que ter esse poder de compra. Então, eu recebi
100 mil, 200 mil, eu tenho direito a comprar um outro imóvel do lado pelo mesmo valor. O que eu não podia era o quê? Receber um valor de 10 mil, sendo que o imóvel do lado estava sendo vendido por 200. E aí ele teria que esperar mais 10 anos para receber os outros 190. Né? Tudo bem que era corrigido, com juros de mora, juros compensatórios, né? Que até isso houve uma alteração. Então, quando a pessoa era desapropriada, ela tinha os juros compensatórios da área, quando fosse receber o valor, de 1% ao mês. O entendimento recente agora do STF é o quê? Que se a pessoa não comprovou que ela tinha utilidade daquela área, hoje ele não tem mais direito a receber esse juros compensatório, que, na verdade, compensa o valor pela demora do pagamento. Sim. Né? Então, hoje, as perícias, os advogados que atuam nessa área, têm que tomar muito cuidado e comprovar que aquela área servia para alguma utilidade. Senão, ele perde o direito a juros compensatórios. Nossa! Então, hoje, o valor que você recebe lá na frente já fica defasado. Entendi. Então, aí, muito menos. Então, foi um ponto, assim, uma transição muito relevante para todos os proprietários. Hoje, eles, como a gente diz na gíria, eles batem no peito falando, quer me desapropriar, pode desapropriar, que você vai ter que me pagar o que vale hoje. Sim. Né? E hoje, você não vai esperar daqui 20 para me indenizar. Sim. Eu tenho um caso, essa semana mesmo, ajuizaram a ação de desapropriação, o juiz não deu emissão na posse, a prefeitura justifica, não é daqui a prefeitura, mas a prefeitura vizinha nossa, justifica que tem uma verba que recebeu, que se ela não fizer logo essas habitações, ela pode perder essa verba. E mesmo assim, o juiz não deu a emissão provisória na posse, eles agravaram para o tribunal também não deu, e mantendo pela súmula 28. Então, hoje, a súmula 28, em relação à desapropriação, ela está pacificada no Tribunal de Justiça do Paraná e outros tribunais também adotaram esse mesmo caminho, sabe? Entendi. É uma proteção para os proprietários. Sim, né? sim. Então, eu acho que foi uma súmula... O tribunal deve ter umas 80 súmulas hoje, a nossa foi a número 28. Então, assim, é uma coisa muito relevante para a quantidade de súmulas que existem hoje, né? Não, e pela importância, né, pessoal? Se vocês não estão entendendo muito bem, se essa questão da desapropriação, olha só, a Constituição Federal, ela nos garante ao cidadão brasileiro o direito de propriedade. Então, nós podemos ser donos. Ninguém é capaz de tirar a nossa propriedade, vírgula, a menos que seja para utilidade pública, né? Ou de acordo com o que consta na Constituição, é o que vislumbra a desapropriação. Essa desapropriação que o doutor Ricardo estava explicando, ela pode acontecer em todas as esferas. Você pode ser desapropriado do imóvel que está dentro de um limite de município, você pode ser desapropriado de um imóvel que está, por exemplo, numa rodovia, né? Que daí seria um interesse estadual, ou você pode ser, por exemplo, um imóvel rural que esteja numa rodovia federal, você pode ser desapropriado também. Esse que é o ente expropriante, é a pessoa que quer desapropriar. E o que acontece da emissão na posse? Isso é muito sério, porque houve um caso, eu bati um papo com o Mário Hosokawa, presidente da Câmara aqui em Maringá, e houve um caso em que eu sou assistente técnica desse processo, que houve, eles deram a emissão na posse, mas houve a utilização da súmula. Só que, no caso da emissão na posse, era um imóvel que, por exemplo, dava fundos para um fundo de vale, para uma área de preservação permanente, e passou uma avenida. E no momento em que passou a avenida, eles tiraram toda a segurança da casa. Porque até então o imóvel ia até o final, né, e estava seguro porque a única parte acessível era na frente. No momento em que abriu a avenida no fundo, né, na verdade no meio do lote, então ficou aberta e era uma casa bem grande e tinha um muro, uma cerca, né, na verdade. Então o proprietário pediu para o Mário, ele falou, não é possível que eu e toda a vizinhança, que a gente fique assim, né, à mercê. E aí a prefeitura foi e colocou uma cerca, né? E o que acontece? Quando a questão da desapropriação é municipal,
ela até parece que tem um pouco de diferença, mas quando é rural, a maioria das pessoas que são os proprietários, Ricardo, eles não têm muita experiência, são pessoas mais simples. E no momento em que a pessoa diz, ou você aceita o acordo, ou eu vou entrar com uma ação, a pessoa fala, eu nunca tive problema na justiça. Então, eu ouço os filhos falando, meu pai, ele não quer brigar. Eu falo, mas não é questão de brigar, é questão de você receber a justa indenização. Pode passar uma linha de transmissão de energia, pode passar um emissário, né, um encanamento, sem problema nenhum. Só que isso vai ter um ônus para você. Estão utilizando o seu imóvel, né? Exatamente. Então, quer seja desapropriação, quer seja uma servidão, né, tem um ônus. E as pessoas precisam entender que não é um bicho de 7 cabeças, não vai brigar com ninguém. Não é questão de briga, é questão de justiça. Né? E, às vezes, o órgão expropriante já sabe desse medo. Então, se tiver que desapropriar, por exemplo, agora, né, com essa história do nosso contorno sul, o que vai ter de área desapropriada, porque vai passar o contorno sul, vai ter que desapropriar. E daí se pegam essas pessoas, né, mais simples, mais humildes, elas não sabem nem se defender, não é, Ricardo? E existe uma peculiaridade muito legal nesse caso que você está dizendo em relação ao contorno. Houve um caso específico no nosso escritório que a nossa cliente estava fazendo um loteamento da área dela e dentro do loteamento dela passaria o contorno norte. Uhum. Né? E aí, já era uma diretriz viária dentro do terreno dela. Sim. A diretriz viária é onde a prefeitura já determina onde vai passar a rua, onde vai passar a avenida, onde vai passar a estrada. Uhum. E aí, a prefeitura exigia dela que ela doasse aquela área onde passaria o contorno norte. E ela até se dirigiu à prefeitura para fazer essa doação. Quando eu soube, eu falei, não, você não tem que doar nada, o terreno é teu. Então, assim, como é que funciona nesse caso? Se a pessoa for fazer o loteamento antes da construção da rua, da rodovia, o que for, ela teria que doar porque ela está dentro da diretriz viária. Se o município, o estado, a União precisar passar a rua ou a rodovia antes dela terminar a parte de documentação do loteamento dela, eles são obrigados a indenizar. O que acontece, então? Quem tomar o primeiro passo, paga a conta. Entendi. E o que aconteceu com ela? Ela não doou, eles foram obrigados a entrar em coação de desapropriação e ela recebeu uma bela de uma indenização. Então, assim, ela estava sendo induzida ao erro. Entendi. Então, as pessoas têm que se atentar a isso. Às vezes, falam, não, você tem que doar porque é diretriz viária. Não, você não é obrigado a doar. Se você quiser fazer a rua antes, você me indeniza. Se eu for fazer o loteamento antes, aí eu sou obrigado a doar. Então, é um caso muito, muito legal que a pessoa nem imaginava que tinha esse direito e acabou recebendo um belo quantia em dinheiro em relação a isso. Obviamente, né, Ricardo, que os bons profissionais e os maus profissionais estão em todos os lugares, em todos os segmentos, né, em todas as profissões. Assim como tem advogados que também não sabem, né, e não estudam muito, porque é uma questão muito específica, desapropriação, né, e servidão. E são os corretores de imóveis também, tá? Nem apenas, não só apenas aqueles que trabalham com avaliação, mas aqueles que trabalham com venda. Então, isso é uma questão muito séria, que esse podcast te ajude, tá? Se você estiver passando por uma situação dessa de desapropriação ou de servidão, para que você tenha conhecimento e saiba o que você pode fazer. E até vou trocar uma ideia agora com um caso que me aconteceu recentemente. Uma pessoa me procurou e disse assim, que ela vendeu, um corretor, ele vendeu um imóvel, ele estava trabalhando numa empresa, e essa empresa angariou alguns imóveis para venda. Então, ele vendeu um terreno, seria assim, ele vendeu uma casa na planta, tá? Uma casa geminada. Então, tem o terreno e seria construído, então, vai ser construída uma casa e tal. De acordo com o projeto, beleza, foi financiado, foi aprovado o financiamento, a pessoa pagou e começou a construir. De repente, apareceu, não me lembro quem, eu vi essa notificação ontem, uma notificação dizendo para o cliente desse corretor assinar um termo dizendo que ele tinha conhecimento de que passava naquele lote uma tubulação
e que era uma área servienda e que ele não poderia construir em tal lugar. Quer dizer, a casa nem começou a ser levantada. E o projeto, ele comprou com aquele projeto pronto, mas com o objetivo de construir uma piscina nos fundos. E agora não vai dar para construir porque a tubulação passa ali embaixo. E aí a pessoa me ligou desesperada. Professora, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Eu que vendi esse imóvel. E ele falou, mas nunca foi me dito isso. E olha a peculiaridade. Na escritura pública do financiamento, está escrito que a área tem uma servidão. E aí a pessoa me mostrou a escritura pública, eu falei, mas eu gostaria de ver a matrícula do imóvel, porque a servidão ela precisa estar instituída na matrícula do imóvel. Não, mas é que aí tá, a Caixa mandou, eu falei, olha, a matrícula é fundamental, né? O que você está me mostrando é uma alienação fiduciária, uma escritura pública, mas eu quero ver a matrícula, porque a responsabilidade agora nós vamos ter que ver de quem é. Exatamente. Se é sua, enquanto corretor, se é da empresa, né, também da empresa para a qual você trabalha, se é do órgão expropriante, qualquer que seja ele, de quem é a culpa. Porque a pessoa está apavorada, porque ia começar a fazer a casa e agora ela não sabe. Porque daí que eu fui explicar que no momento da servidão é preciso que se diga aonde vai passar a tubulação, qual é a restrição de uso, porque esse imóvel vai ter um outro valor. Daí eu perguntei por qual valor foi vendido. Ela disse, olha, não foi vendido a diferença, isso é fato, tá? É um caso recente que eu nem parei para pensar ainda. A diferença entre um imóvel e outro era de R$2, R$3.000, de acordo com a localização, ou seja, não teve mudança nenhuma. Agora, para mim, enquanto corretora de imóveis, obviamente, eu vou dizer, Ricardo, esse lote aqui está com esse preço bom, é porque tem uma tubulação e você tem restrição de uso. Ah, mas é impossível de vender? Claro que não. De repente, o que você pretende fazer não afeta em nada. Exatamente. E você vai... Só limita o uso. Exatamente, mas limita o uso. Exatamente. Né? Daí ela falou assim, mas então meu cliente vai receber a indenização a título de servidão? Eu falei, depende. Às vezes já recebeu, alguém já recebeu. Né? Quem fez o loteamento, se tiver averbado, alguma coisa, provavelmente já recebeu. Recebido. Então, assim, ou seja, as pessoas não têm essa informação. Né? E agora eu estou aqui para ajudar. Tá? De repente, esse caso vai parar para o seu escritório, porque, às vezes, até os nossos colegas advogados, eles não sabem como agir nessa situação. É muito específica, né, a servidão e a desapropriação. Exatamente. Na verdade, assim, em relação a esse caso específico, o fato de ter alguma pessoa intermediando o negócio, um corretor no meio do negócio, a pessoa que está comprando ela tem que tomar todos os cuidados inerentes a essa compra. Então, ela tem que pegar a cópia da matrícula, tem que olhar. Isso não é obrigação só do corretor. Mas principalmente, sabe, Ricardo? Sim. Né? Acho que é o 723 do Código Civil. A gente tem que agir com diligência e prudência sob pena, né, da gente responder por isso. Exatamente. Mas, assim, além do corretor, o comprador tem que tomar todos os cuidados, aí, de se cercar de todos os cuidados possíveis, né? E o pessoal confunde muito a questão da desapropriação e servidão. Então, a servidão, na verdade, você perde toda a posse. A posse do imóvel. Daquela área, sim, servienda. Objeto da desapropriação. Já a servidão, você... Desapropriação. A desapropriação. Já a servidão, você continua dono daquela área, você, inclusive, tem que cuidar daquele local. Embora tenha passado uma tubulação, embora tenha passado uma torre de energia em cima, você tem limitações do terreno. Você, por exemplo, se for uma área rural, você tem que manter uma distância em relação à plantação, você vai perder uma área. Então, tudo isso é apurado. Na ação de servidão, por exemplo, você tem um coeficiente serviendo. E na desapropriação, você tem a indenização total daquela área. Isso pode englobar desvalorização do remanescente, e engloba muitas coisas em relação às duas questões, tanto servidão como a desapropriação. E olha, Ricardo, assim, teve um caso em que nesse caso, eu sou perita. E quando eu fui estabelecer esse coeficiente de servidão, foi um valor total, porque a área servienda está cercada.
O proprietário não pode, nem imprestável. não tem como passar lá em cima, imprestável, sim. Aquele pedaço, sim, né? Então, assim, são situações que falta informação para a pessoa, né? Essa situação da súmula 28, não sei se ficou bem claro para vocês, porque o que aconteceu? Nesse caso, que o Ricardo falou em especial, a prefeitura local ela tomou posse imediatamente do imóvel, abriu uma rua no meio do lote da cliente do Ricardo, e essa abertura foi feita num final de semana, tipo, dormiu e não amanheceu. Exatamente. Né? Assim, e não era mais dela, ela já não podia mais, e segmentou esse lote, né, Ricardo? Era um imóvel industrial que acabaram seccionando ele, dividindo ele no meio. Isso. Que para imóvel industrial, você cortar ele no meio, ele acaba desvalorizando. Com certeza. Né? E aí foi feito depósito desse valor e depois se discutiu, né? Então, depois da súmula, nesse meu cliente, o que aconteceu? Foi feita a avaliação prévia, a prefeitura fez o depósito, ele levantou o valor e aí eu fui nomeada perita nesse processo e agora... Não, assistente técnica, né? Eu sou assistente técnica nesse processo e agora vai se discutir o valor, sabe? A avaliação definitiva agora. Isso, a definitiva, mas ele já levantou o valor. É porque na verdade, é o seguinte, a avaliação provisória, para fins de emissão na posse, para fins de liberar o imóvel para o município, para o Estado, para a União, ela não substitui a avaliação definitiva. Porque a avaliação definitiva é muito mais ampla. E a provisória, ela não comporta contraditório. Sim. Então, assim, é o que avaliou e acabou. E eu depositou. Se não depositar, não entra. Sim. Né? Existem casos aqui, já aconteceu, no Parque Industrial aqui de Maringá, que a prefeitura depositou valor muito aquém do que realmente valia, o alqueire lá, e foi feita a avaliação provisória, valor muito maior, e a prefeitura, por conta da avaliação provisória, entendeu não haver mais interesse na localidade e acabou desistindo da apropriação. Ah, que legal. Tanto é que o Parque Industrial de Maringá, que seria na saída da Coca-Cola para aquele lado, agora está para o outro lado, lá perto do aeroporto. Sim. Então, por causa da desistência que houve naquela região. Por conta da avaliação judicial provisória. Quando o valor ficou muito alto, e aí a prefeitura entendeu melhor desistir da desapropriação para desembolsar toda aquela quantia. Sim. E pegou um lugar que era mais barato. E lá existiram muitas pessoas que acabaram sendo ameaçados. Assim, a gente sabe de alguns proprietários que conversaram comigo, que eles achavam que tinham que vender, senão iam ter que aguardar a indenização depois de muitos anos, igual você acabou dizendo aí. Sim, por pura falta de conhecimento, Exatamente. Né? Então, assim, esse assunto é tão técnico, tão específico, que é preciso que os bons profissionais sejam procurados nesse momento. Tá? Porque, às vezes, Ricardo, o imóvel que a pessoa tem, agora falando de imóvel rural, é o único imóvel que a família inteira tem. Sabe? E Maringá tem muito disso. Então, Maringá e aí tem muito por disso. medo, sabe? Assim, como é que pode? Então, por exemplo, uma passagem de linha de transmissão de energia, a linha vai passando e vai cortando o estado inteiro. Então, passa pela cidade, passa pelas áreas rurais, e quando se depara com pessoas mais humildes, elas simplesmente concordam, aceitam receber aquele valor, né? Tem muita gente que na verdade... está descrente com a justiça, na verdade é essa, e acaba recebendo valor muito inferior do que realmente ela tinha direito, para não ter que discutir, ter que brigar. Né? Mas ela, assim, ela não sabe, ou não tem conhecimento, obviamente, que aquele valor que lhe ofereceram vão depositar em juízo, e ela vai poder levantar aquilo. 80% daquele valor imediatamente. Sim. Os outros 20% ficam lá. Se ela concordar com a emissão provisória na posse, aí ela já pode até levantar os 100%. E isso não quer dizer que ela abra a mão da discussão pela diferença. Sim. Ela pode levantar o dinheiro que foi depositado pela prefeitura, pelo Estado, e continuar discutindo a diferença do valor que ela entende como correto. Sim. Então as pessoas não sabem disso. E isso, olha, é uma judiação, porque a gente que acompanha isso dia a dia, e quando tem alguns casos que a gente vai olhar e falar assim, prescreveu. Tem gente que nem recebeu a indenização. Tem vários lugares que a prefeitura, o Estado, eles passam estrada, passam rua,
Quando a pessoa vê, já foi lá. Antigamente eram 20 anos de prescrição. Com a entrada do Código Civil novo, em 2002, passou a ser de 10. Então a pessoa acaba não recebendo nada. Né? E hoje, agora, mais uma coisa que não sei se você sabe, mas assim, hoje tem um entendimento de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que acaba sendo vinculante. O que é isso? Eles, através de um recurso, eles pacificaram o entendimento também em relação à subrogação. Né? Então, por exemplo, assim, quem compra um imóvel hoje e tinha uma rua, e antigamente entrava para receber a desapropriação, porque na escritura diz que ele recebe a posse, o direito, faz jus ao domínio todo. Então, em tese, ela teria direito a receber essa indenização. Agora não. O que eles estão entendendo? Que quando a pessoa comprou, ela já comprou abatido do valor. Né? Sim. Então, a pessoa já deu o desconto daquela rua para ela. Sim. Em muitos casos, isso não aconteceram. Não aconteceu. Eu tenho processo de 1988... de 88, que até agora não acabou, e que eles aguardaram esse processo para falar, ó, se vocês não têm direito, porque vocês compraram já a área, já tinha área desapropriada. Né? Sem comprovar que o valor foi abaixo, sem nada. Então, quer dizer, a morosidade da justiça acabou prejudicando outros, porque todos os outros de antigamente que entraram com a ação, o direito de subrogação era tranquilo, era garantido. Hoje não. Hoje, se você comprar um imóvel, tem uma desapropriação, você acha que tem direito a receber a indenização? Esquece. Você não vai receber. Tem que tomar cuidado. Então, até na hora de comprar um imóvel que tem uma desapropriação em cima, tem que procurar um profissional para te orientar, porque senão vai ficar sem receber. Mas olha, e olha só, Ricardo, quando chega algum imóvel desse tipo para nós, por isso que todos os profissionais, né, precisam estar muito bem qualificados na sua área. Então, nós que somos corretores, a primeira coisa que a gente faz é pegar a matrícula do imóvel. Né? E no momento em que você vê que está ali, tem alguma desapropriação, que tem alguma verbação de servidão, por exemplo, nós sabemos que acaba diminuindo o valor. Por quê? Porque o uso ele fica restrito no caso de uma servidão. Pode usar? Pode usar. Então, por exemplo, passa uma linha de transmissão de energia. O que acontece com a terra? Nada. Se não tiver uma torre instalada ali, né? Teve um caso meu que não tem torre, não tem nada. O lote ele é relativamente pequeno, o fio só passa por cima. Tá? Mas o que acontece? Ele pode construir ali embaixo? Não. Ele pode passar com maquinário? Não, ele não pode. Tem casos, se você tiver curiosidade, digita lá de casos, né? De pessoa, de avião que passa, fica preso na fiação, passam com veneno, né? Com produtos agrícolas, não pode mais usar o avião, né? Às vezes a colheitadeira, às vezes é uma plantadeira, né? Que tem aquela haste que ela abre, ela bate no fio e a pessoa morre em curto-circuito. Então, o que acontece? O lote está lá inteirinho. Pode usar ali embaixo? Não. Então, tem restrição de uso? Tem. O valor é o mesmo do lote vizinho que não passa nada? Claro que não. O lote acaba ficando menor. O valor acaba ficando menor, né? Talvez até por isso esse entendimento, né? Mas, assim, se a gente desacreditar na justiça, né, Ricardo? Aí acabou, né? Aí, se eu fizer isso, eu tenho que tirar meu diploma da parede e ir para casa, né? Mas, assim... Eu, na verdade, assim, eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu que fiz a tensão em nome do escritório, obviamente, lá no tribunal, porque, assim, era uma tremenda de uma injustiça, sabe? A pessoa ter o seu único imóvel, tirar ele de lá, sem receber nada, ele não consegue nem comprar um outro imóvel para morar, às vezes. É uma baita de uma injustiça, né? E outra, eu não sei por que isso acontece, porque, assim, o dinheiro que se paga as desapropriações é do próprio povo. Não é do político que está lá sentado, não é do povo. E assim, você pagar realmente o que vale pela área, nada mais do que justo. Né? É como se fosse uma venda qualquer. Exatamente, nada mais do que justo. Valor né? de venda, né? Então eu tenho muito orgulho dessa parte. Mas olha, Ricardo, assim, sem dúvida, porque a Constituição é muito clara. É a justa indenização. O que é justa indenização? Não é? Quer dizer assim, você está tranquilinho no seu imóvel. Se você comprou aquele imóvel que você queria, né? Ter a propriedade dele. Receber o valor que vale. E tem muita gente que fica preocupada com uma questão também em relação ao imposto de renda. Nossa, eu vou receber indenização ainda, eu vou pagar uma fortuna de imposto de renda. Não incide imposto de renda
com indenizações por desapropriação. Tem muita gente que não sabe disso, tem gente que já pagou. Né? Quem já pagou pode reaver, se estiver dentro do prazo prescricional. Então, tem muita gente que não sabe disso também. Sabe? Olha, você estava falando da questão do prazo prescricional, né? Ricardo, é uma preocupação muito grande, e eu acho que no mundo inteiro, não é só o Brasil, não, na questão da formação dos bons profissionais. Nós viemos de 2 anos difíceis de pandemia, de muita mudança. A área educacional, de forma geral, ficou comprometida, desde os pequenos que iam começar a alfabetização até aqueles que estavam em cursos, né, como medicina, direito, enfim, todos os cursos, porque a questão da necessidade das aulas por ensino à distância. Então, isso me preocupa muito. Me preocupa muito o futuro do bom profissional, corretor de imóveis, do advogado. Desde que eu comecei a dar aulas na faculdade, eu vi uma reportagem da Veja falando sobre os profissionais com menos credibilidade no Brasil. E o ranking vinha o advogado, seguido imediatamente pelo corretor de imóveis. Ou seja, eu tenho a dupla falta de credibilidade. E não, pessoal, não é assim. Os bons profissionais estudam, eles se preparam, eles sabem o que eles estão falando. E assim como hoje, Ricardo, a minha especialidade, a minha, do Mário, do meu escritório, é a avaliação, né, tanto para fins periciais quanto assistência técnica em desapropriações, servidões, avaliação de imóvel em geral. Então, um clínico geral, um advogado geral é bacana? É necessário? Assim como um especialista também é. Também é. Então, não tem como você saber muito bem tudo. Exato. Né? Então, você pode saber de tudo, um pouco e uma coisa muito bem. E o corretor de imóveis, em casos específicos de desapropriação, ele é de fundamental importância, tanto para a perícia quanto também como assistente técnico. Porque, assim, a indenização ela é baseada em amostras, praticamente em amostras. Então, obviamente, você tem que pegar amostras parecidas com aquele imóvel que está sendo desapropriado. Sim. Não adianta você pegar um imóvel que está sendo desapropriado na Colombo, pegar a 8 quilômetros de lá para dentro da cidade. Então, tem muitos casos que acontecem isso. Às vezes, o zoneamento daquele imóvel é comercial, a amostra vem como residencial. Então, assim, no caso específico de assistente técnico, por exemplo, ele traz amostras, ele traz documentos, traz bastante informação que ajuda o próprio perito na hora de juntar o laudo pericial dele. E essa é a função do assistente técnico, né? Exatamente. E no caso do perito, mesma coisa. Ele também não pode, ele tem que se valer também das informações que são trazidas para ele, porque são informações valiosas. Porque o que se pretende no processo de desapropriação ou de servidão é que se atinja, talvez não consiga chegar na justa indenização, mas que se aproxime ao máximo dela. Da justa indenização, entendeu? sim, né? sim. Porque é muito difícil você falar assim, não, às vezes a pessoa que recebeu a indenização não concorde com aquele valor, mesmo sendo realizada a perícia. Mas que se chegue mais próximo possível já é um alento para a pessoa, sabe? Sim. Agora, ficar tão disparelho do valor que vale e do valor que recebeu, aí é inconcebível. Na verdade, não... Você sabe que você entrou num tema bem interessante, Ricardo, porque, assim, em termos de perícia, eu tenho dito que eu fiquei um pouco desanimada em razão de pessoas, às vezes, sem muito preparo. Né? Então, na hora de nós escolhermos as amostras, né, esse trabalho é muito sério, porque para nós do mercado imobiliário, e eu sempre dou esse exemplo, uma questão de uma construção. Eu trouxe aqui o João Aguiar, que é do Sinduscom, e nós falamos sobre o CUB, e o CUB é o mesmo. Por exemplo, para Maringá, a gente usa um CUB. Então, o que isso quer dizer? Se eu construir uma casa no último bairro que tem aqui na cidade e construir essa mesma casa no melhor bairro residencial, o custo da obra é o mesmo, mas do imóvel em si, não. Porque um terreno no centro é um terreno no centro, um terreno no bairro é um terreno no bairro. Então, o valor ele é menor,
Então, o que acontece? Nós precisamos ver esse aspecto da localização, da lei de uso e ocupação do solo, do tipo de amostras. E esses dias um colega que faz parte comigo do Conselho de TBI, ele estava dizendo para a gente ter muito critério, e é fato isso. Só que assim, a forma como ele falou, eu gostei muito. Porque algumas empresas nós têm metas. Eles estabelecem metas de angariação para os corretores. Então, tem 5 corretores, por exemplo, e diz, olha, a meta de vocês é angariar, um exemplo, 5 imóveis cada um por mês. Você tem que bater a meta. Beleza. Aí eu vou lá e falo, Ricardo, né? Poxa, deixa que eu vendo a sua casa, né? Aí você fala, não, tá bom, Claudete, quanto você acha que vale? Olha, do jeito que tá, a localização, a área, tal, 300 mil. Você fala, olha, 300 mil eu não vendo, já falei com a minha esposa, nós queremos no mínimo 600 mil. Ai, Ricardo, não, 600 mil, você não quer autorização de venda? Você não quer angariar? Angaria por 600 mil, que para mim tá ótimo. E deixa quieto lá, uma hora arruma um comprador. E aí eu cumpro a minha meta, trazendo esse imóvel. E nós anunciamos no nosso site por 600 mil. E um desavisado colhe essa amostra e faz um laudo pericial. E aí é que mora o perigo, né? Por quê? Porque estão na expectativa o proprietário, o advogado do proprietário, né? O ente expropriante, o advogado, o assistente técnico, com um trabalho difícil, comprometido pela escolha das amostras. Então, assim, um bom profissional hoje está difícil da gente encontrar, né? Então, eu sempre digo assim que nicho de mercado tem muito vaga de emprego também para bons profissionais. Não é isso, Ricardo? Verdade. Essa questão de amostras é muito... Eu peguei um caso específico meu recente agora, que era um imóvel comercial e as amostras... o laudo foi entregue no ano de 2021, sendo ele começou em 2019. Ela me trouxe a amostra 2019, já para mim já começa tudo errado, porque, como eu disse, o artigo 26 tem que ser contemporâneo, quer dizer, as amostras têm que ser da data da apresentação do laudo, para começar. Segundo, localidade totalmente diversa daquela onde o imóvel estava sendo desapropriado. O zoneamento totalmente diverso. Então, o que eu faço? Eu vou impugnar todas aquelas amostras. Sim. Né? Então você. Acaba ficando ruim para a perita ou para o perito fazer um negócio desse. Porque tem sistemas, que eu sei que tem sistemas, que você joga os dados e ele já deixa tudo prontinho lá, né? Tem que ter um mínimo de amostra. E aí acaba colocando amostras imprestáveis. E o nosso papel é o quê? Impugnar justamente aquelas amostras que não servem para o que a gente quer alcançar, que é a justa isenção. Quando eu falo para o meu cliente que eu vou brigar por ele, eu falo o seguinte, eu não quero que você perca nenhum tostão, mas também não quero que você ganhe um tostão a mais. Nós vamos buscar pelo que você tem direito, pelo que a Constituição prevê, que é justa indenização. Por isso que ele não paga imposto de renda, porque não teve ganho patrimonial. Sim, então, tecnicamente ele empatou, Exatamente. Se der tudo certo, ele empatou. Ele empatou. E é isso que tem que acontecer numa ação de desapropriação. Né? E os juízes... eu peço, às vezes eu vou conversar com o juiz, porque a gente tem acesso a eles, marca audiência e tudo. Eu peço, doutor, o senhor não dando emissão na posse, mesmo tendo, vai perder uma verba, não sei o quê, o senhor vai forçar que o ente expropriante, que é a prefeitura ou que o município, deposite o valor que vale o imóvel e às vezes acaba por ali a ação de desapropriação. Uma ação demoraria 15 anos se a prefeitura, ou o Estado, ou a União depositar o valor que realmente valha o imóvel, ele vai fazer assim, não, para mim estou satisfeito, podemos encerrar a ação por aqui. Então, uma ação que poderia demorar 10 anos se encerra já desde o começo, já em sede de avaliação provisória. Então, isso aí ganhou relevância também. Já vi casos e a pessoa, não, se for pagar isso aqui, eu aceito, vamos acabar o processo por aí. E já aconteceu. E olha, Ricardo, eu tenho dito assim que nós, advogados, nós temos como princípio sempre evitar uma demanda. Com certeza. Essa é a nossa função, né? E nós ganhamos também por isso. Se nós chegarmos, né, a evitar uma demanda judicial, é bom para todo mundo, né? Já acaba logo, todo mundo, né, ganha. Nós temos que ser corretos, honestos com o cliente. Porque assim, quando vem uma ação de desapropriação, eu falo assim, eles te ofereceram isso, vale isso? Não, doutor, vale muito mais. Mas quanto vale?
Eu acho que... Não é eu acho. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o quê? Vamos pegar um corretor de imóvel confiável, idôneo, uma pessoa que seja honesta, que nos apresente um laudo para falar, olha, o valor que nos foi oferecido foi abaixo ou é o realmente que vale. Se for o que vale, fala, olha, não temos o que fazer. Sim. É o que vale. Foi abaixo, nós vamos brigar até o último recurso que tiver. Né? Por isso que é fundamental, até antes de você contestar uma ação de desapropriação, ter uma base, ter um profissional, um corretor do seu lado, que te mostre, esse imóvel vale tanto. Para saber se vale a pena a briga ou não vale a pena a briga. Exatamente. Né? Porque, assim, a gente aqui que trabalha com desapropriação e servidão, no final você acaba ficando, assim, se sentindo na obrigação de ter uma função útil, né? De ajudar mesmo, porque... não vai ter jeito, vai ser desapropriado ou vai servir para, né, para uma servidão, isso é fato. Agora, o que nós temos que garantir é essa justa indenização. Muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, mas eu não quero que me desaproprie. Eu não quero que passe a galeria, uma galeria de água, de chuva dentro do meu terreno. Eu falei, olha só, você não consegue evitar. O interesse público sobressai sobre o interesse privado, particular. Então, assim, o que nós podemos fazer é discutir o preço. Mas em caso de servidão, por exemplo, já aconteceu o caso de a galeria atravessar diagonal assim, o terreno da pessoa. Então, se ele quisesse fazer o loteamento, ia ficar péssimo para ele fazer o loteamento. Então, inviável. O que já aconteceu? De a gente conversar com a pessoa responsável por fazer aquela galeria, e, em vez de fazer ela diagonal, fazer ela reta. Sim. Porque para a prefeitura, nada ia mudar. Né? Sim. Para eles, teve um gasto a menos, se faz cortado, mas às vezes você consegue sustentar. Olha, gente... Às vezes é mais barato do que indenizar. Olha, eu concordo às vezes com o valor que vocês estão me oferecendo, mas façam ela em linha reta. Porque quando eu for fazer um loteamento, onde tem aquela galeria, eu faço uma rua. Sim. Entendeu? Então, você tem que ter você tem que entender da matéria mesmo para poder saber, olha, dá para a gente conversar, vamos ver se a gente consegue que altere o projeto, fazer essa galeria, né? Então, é uma área muito legal de você mexer. Existem alguns caminhos extrajudiciais para você contornar uma situação às vezes, né? Então, E assim, até para encerrar nosso papo, Ricardo, eu estou certa, só que mais ou menos, né? Então, vamos supor, um advogado que vá defender o seu cliente numa indenização de desapropriação. Eu já vi casos, né? Eu não atuo advogando, eu atuo como perita ou assistente técnica, mas eu já vi casos que o próprio juiz ele já solicita uma avaliação prévia, mas existem casos que não. Ainda. Então, se o advogado ele for desavisado, vamos dizer, e se for um advogado de um outro estado, agora eu estou perguntando mesmo, tá? Vale muito a pena ele arguir a súmula 28 solicitando avaliação prévia? Sim, até porque já tem recurso repetitivo no STJ que abarcou essa matéria. E, na verdade, assim, por exemplo, já aconteceu o caso específico de uma usina de asfalto lá na cidade de Cruzeiro do Oeste, por exemplo, que o juiz deu emissão provisória na posse, foi o oficial de justiça lá para tomar posse do imóvel, para começar a fazer a usina. O administrador da fazenda viu que eles já estavam derrubando o alambrado, tudo certinho. Aí mostrou, obviamente, o mandado de emissão na posse. Com base naquela informação, eu entrei no processo, apresentei a contestação e, ao mesmo tempo, fiz um recurso imediato para o tribunal, dizendo, olha, existe a súmula 28 aqui, tem que ser cumprida antes de deixar o pessoal entrar lá. Isso aí aconteceu. Saiu uma liminar do tribunal, eles pararam a obra imediatamente da usina de asfalto. A perícia demorou quase 2 anos para ficar pronta, por incrível que pareça. É um prazo muito longo, não pode demorar tanto, mas demorou. E o que aconteceu? O Estado acabou desistindo da desapropriação por conta da demora. Ele teve que arrumar um outro lugar, um outro meio para fazer aquela usina e perdeu o interesse, foi lá desistir da desapropriação. Entendi. Entendeu? Então você, mesmo que não tenha, que o juiz dê emissão na posse, você tem que intervir no processo, recorrer da decisão e
e brigar para que a súmula seja aplicada. Porque aqui no Paraná, se você não arguir a súmula, se o juiz não entender ou... Se o seu juiz não se ater a essa súmula, passa, né? E ele der emissão, você entra no processo e você mesmo vai arguir. Mas se não entrar, passa sim. Passa. E a pessoa vai lá, constrói e tal. E aí a única coisa que você vai ter depois é brigar pela indenização. Entendi. E aí vem aquela diferença que você vai ficar esperando anos e anos para receber aquele valor que eles aquele valor que eles subestimaram do imóvel, né? Entendi. Então é isso aí. E outros estados é a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Entendi. Você já viu essa aplicabilidade da súmula em outros estados? Não, eles usam como exemplo. Ah, entendi. Eles não aplicam a súmula, porque é específico de cada tribunal. Entendi. Mas em outros casos eu já apontei a súmula, apontei ela e disse, olha, no Paraná já estão utilizando assim. E isso aí sensibiliza certamente quem está julgando do outro lado. Ah, que bacana. Certamente. Olha só. Então, pessoal, se você não conhece a súmula 28, conheça, tá? Que é do nosso tribunal aqui no Paraná. É bem interessante. Ela surgiu, tá? Pelo movimento do Dr. Ricardo. Isso é muito importante, porque a servidão e a desapropriação são assuntos muito específicos, né, Ricardo? Só que merecem, sem dúvida nenhuma, um apreço, uma consideração e, assim, uma atenção especial. Porque, igual eu falei lá no comecinho do nosso podcast, se você nunca passou por isso, né? Você vai ouvir alguém que passou, provavelmente, espero que você não passe. E eu digo isso porque se você comprou um imóvel porque você tem o desejo de ficar com ele, né? Que você gostou do imóvel. E se a gente for pensar bem, se você pensar em questão assim, da população mundial, a chance da pessoa ter um imóvel próprio, ela é pequena, né, Ricardo? É relativamente pequena em relação à população do mundo. E quando a pessoa tem essa oportunidade... Tem que proteger. Tem que proteger, tem que cuidar, né? De todas as formas possíveis e com bons profissionais. Ricardo, eu quero agradecer demais esse papo, assim, que foi bem interessante, bem bacana. Eu espero, assim, que eles deem a atenção para essa súmula, assim como nós dois, né, damos atenção e assim, a importância que ela tem, né, e que teve para todos os julgados, porque assim, é acima de tudo uma aproximação máxima do que nós entendemos ser justiça. Na verdade, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição sobre esse tema, sobre outros que porventura apareçam. Como eu disse para você, eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade de defender essa tese no tribunal. Eu acho que, além de ser relevante, ela traz justiça às pessoas que estariam perdendo seus imóveis por valores irrelevantes. Hoje elas já têm uma barreira, uma proteção contra qualquer tipo de ameaça, às vezes até briga política, qualquer tipo de situação, hoje ela tem um mecanismo de proteção com relação à ação de desapropriação e servidão. Tá certo, Ricardo. Adorei, pessoal. Olha, obrigada por ter assistido. Prestem bastante atenção. Se vocês tiverem algum conhecido que esteja passando por situação de desapropriação ou de servidão, é bem interessante essa súmula e é importante, acima de tudo, que a gente tenha consciência dos nossos direitos, tá? Nós temos muitas obrigações, muitos deveres, mas nós temos direitos também na mesma proporção. Se você gostou, se inscreva no canal, assista os nossos vídeos, que sempre vai ter um assunto interessante. Muito obrigada, até a próxima.